Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito no meu canal, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho. Porque assim, dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você que me assiste será notificado. Também eu gostaria de pedir para vocês fecharem os seus olhos, para que eu possa estar fazendo uma oração por vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez me apresento diante do Senhor e mais uma vez eu coloco na sua mão a vida de cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, eu não conheço essas pessoas e não sei quais são as suas necessidades, mas o Senhor conhece. E ainda que o mundo diz que não existe solução e que não há mais saída, o Senhor mesmo disse que Tu é a ressurreição e a vida, e ainda estejamos mortos, nós ressuscitaremos. É por esse motivo que mais uma vez eu me apresento aqui diante do Senhor e coloco na sua mão a vida de todas as pessoas que me assistem. Que o Senhor venha estar operando e ajudando essas pessoas a se recuperarem de traumas, a se recuperarem de qualquer coisa que aconteceram e sucederam em suas vidas. Meu Deus, não permita que as coisas do passado, os seus erros e os seus pecados venham permanecer no futuro e no presente dessas pessoas, mas que ela venha estar crescendo à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que o Senhor ilumine os seus pensamentos, que o Senhor purifique os seus corações e trabalhe na vida delas para que elas venham ser cada vez mais dignas de serem chamadas teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu estarei lendo e pregando sobre a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 em diante. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdócio sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não é só mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expeitação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais da paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Só até aqui. Irmãos, em Ezequiel 18:4 nos diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai e a alma do Filho também, e toda alma que pecar, essa morrerá. Isaías 1:18 diz: vinde argui-me, e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a fina lã. Deus ele nos ensina que nós devemos permanecer firmes até o final. Em Apocalipse 3 nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tire a sua coroa. Então o principal objetivo do nosso adversário é estar retirando a nossa fé. Então o inimigo ele quer destruir a nossa fé para que nós não venhamos herdar a salvação e o galardão eterno. Por isso mesmo nós devemos estar nos fortalecendo, nós não devemos andar para trás. Jesus ele nos diz que aquele que recua, aquele que se apóstata da fé, não há mais sacrifício para ele. Ou seja, se uma pessoa hoje ela conhece a palavra de Deus, ela anda na palavra de Deus, anda nos seus ensinamentos, mas depois ela vai, abandona a palavra de Deus e começa a andar de uma maneira desobediente e desagradável a Deus, essa pessoa não poderá mais herdar a salvação. Porque apenas há um sacrifício e não há dois sacrifícios. Então, se essa pessoa ela conheceu a verdade, ela entendeu a palavra de Deus, mas depois ela deixou de praticá-la e foi andar de uma maneira completamente contrária à palavra de Deus, essa pessoa de maneira nenhuma poderá herdar a salvação. É por esse motivo que nós necessitamos da ajuda de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. E Deus ele nos mostra que se nós não estivermos nele e ele não estiver em nós, nós não iremos herdar a salvação. É por isso que eu devo estar dia após dia crescendo na minha vida espiritual. O que acontece quando se eu tivesse um bebê, por exemplo, que o Billy Graham deu? O que adianta, por exemplo, vou dar o exemplo que ele deu, que é o exemplo do bebê. Imagina então se nós temos um bebê. Então ele começa a falar suas primeiras palavras. Aí digamos que passa mais um tempo e esse mesmo bebê ele não aprendeu nenhuma palavra. Começa a falar a mesma coisa e não aprendeu a falar ainda. Quando ele começa já a se desenvolver na fase adulta. Então nós vamos ver que tem alguma coisa de errado com essa pessoa, com esse bebê. Da mesma maneira somos nós na nossa vida espiritual. Como é que nós podemos estar 10, 20 anos servindo a Deus e não crescemos espiritualmente e não crescemos no conhecimento? E nós podemos perceber que há algo de errado com a gente. É por esse motivo que eu devo perseverar na fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Eu não posso abandonar a Deus de jeito nenhum, e em hipótese alguma, porque se eu abandono a minha fé, abandono a palavra de Deus, abandono o sacrifício de Jesus Cristo, eu estarei andando pela porta larga, que é a perdição. E aí eu não herdarei o céu. Bom, esse eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês e me assistem no dia de hoje. Que assim seja. Amém.